Você vai ficar falando. Elas não têm. Porque não tá aparecendo lá. Depois ele vai ter. É atrasado. Bem alto, não é? Tá repetido. Que coisa. Essas duas pessoas. Eles estão chorando. Não, é melhor deixar aí. Deixar a música aqui, não? Pode, não, pode deixar, filho. Pode, entendi o que você tá falando. Não, mas dá pausa que a gente vai começar a cantar. Eu acho melhor deixar esse. Não, Agora porque que aí vocês na hora forem que a gente for tocar, dá cantar- pausa. Aí na pregação, coloca um Isso mesmo. Muito bem, Radete, gostei. Vem do nada. Não, filho, vamos. Pode soltar um pouco. Passa lá pra frente pra ver se dá uma boa. Pra aumentar? A outra, vê se está aqui agora. A outra, Tá. da saúde, né? Deixa eu baixar meu som. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Uma confusão aqui de aparelho para a gente tentar todo mundo acompanhar. E os irmãos estão entrando. Deus abençoe. Nós estamos agora dando início a mais um culto no lar. Vamos nos conectar todos juntos para estarmos louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Nós estamos felizes com todos os irmãos que estão. A gente colocou os celulares aqui perto para a gente conseguir acompanhar os irmãos, né? A gente já está aqui com o nosso pastor Paulo, pastora Amélia. Pastor Paulo está gostando da camisa, né, pastor? É, para combinar com o senhor ontem. Glória a Deus, irmã Sânia, irmã Leide. Graças a Deus, irmão Gilvan. A pastora Amélia. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos iniciar uma oração, né? Pedindo ao Senhor que venha nos nossos lares, nas nossas casas, de uma forma especial. A gente já sabe que Ele está nas nossas casas, a nossa casa é dele, tudo é dele aqui dentro do nosso ambiente, os exércitos dele, os anjos dele estão presentes conosco para nos abençoar. Então nós vamos fazer essa oração, pedindo ao Senhor que permaneça, né? E que abençoe esse momento. Esse momento é dedicado para nós adorarmos a Deus dentro da nossa casa, com a nossa família. Vamos?
Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar dentro da nossa casa, clamando e adorando o teu nome. Senhor, nós pedimos ao Senhor que nesse momento receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai, nesta casa quem reina é o Senhor. Toma, Deus, o teu lugar dentro da nossa casa. Entra, Senhor, com os teus exércitos, com os teus anjos. Invade esse ambiente, toma conta do ambiente, Senhor. Que esse momento seja voltado para adorar ao Senhor dentro dos nossos lares. Vem, Pai querido, fazendo uma obra especial em cada coração, em cada lar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino 372. Procura aí na sua harpa e vamos adorar o nome do Senhor. Amém? O título desse hino fala vencerá. A gente já sabe que a vitória é do Senhor. E quem estiver do lado dele é vitorioso. Amém? Quem possui a Cristo, nele firme está. Achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, punhal será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Deus. Aleluia! Em quem você está esperando? Nós estamos esperando no Senhor. Dele vem a nossa força, dele vem o nosso socorro, amém? Nós estamos com a irmã Ide, com o Xande, com o irmão Aloysio, com a irmã Margarete, o irmão José, a irmã Maria da Paz. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor ainda com o hino de número 205. A Sara, glória a Deus, irmão Christian, Deus abençoe os irmãos, amém? Vamos para o hino de número 205, que diz que a graça do Senhor nos basta. Em momento de dificuldade, em momento de crise, a gente pode falar igual Paulo: Senhor, tira de mim essa enfermidade, Senhor, arranca esse problema. Ou a gente pode dizer como Jesus no jardim do Getsemane: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas a palavra do Senhor nos diz, que Deus disse para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então nós vamos louvar com esse hino a graça de Deus. É a graça, irmãos, nada sobre nós, só pela graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça.
mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova o que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia, graças a Deus. Irmã Maria de Jesus, um abraço, Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar, irmã Inês também, né? Graças a Deus, nós vamos estar lendo o Salmo de número 42. Abre aí a sua Bíblia. O Salmo de número 42. Graças a Deus, aleluias. Vamos lá? Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha rocha. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos estar fazendo uma oração para nós estarmos ouvindo a palavra com o nosso pastor Edson, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque podemos louvar o teu nome, porque podemos te exaltar, porque podemos te adorar. Senhor, nós pedimos agora a ti que fale ao nosso coração através da ministração da tua palavra. Pai, nós somos carentes de ouvir a tua voz, é a tua voz que nos dá força para prosseguir, é a tua voz que é a direção por onde nós devemos caminhar. Senhor, nós pedimos, usa o teu filho de forma especial e fala para cada pessoa que está ouvindo agora a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para cultuarmos a Deus mais uma vez. É um salmo conhecido, né? Salmo de número 42. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa está no título, né? Diz, ao diretor de música, Masquil, filho dos filhos de Coré.
embora está escrito aqui, os filhos de Coré, esse salmo, tudo indica que foi escrito pelo próprio Davi, pelo rei Davi, né? Dirigido aos filhos de Corá, porque eles já estavam estabelecidos como aqueles que estavam à frente, né, do coral. Há duas ocasiões que esse salmo pode ter sido escrito. A primeira ocasião é quando Saul começa a perseguir Davi, e Davi tem que fugir de Jerusalém, e ele vai para o deserto, ele vai para os filisteus, e ele fica longe do templo, longe, na verdade, não do templo, né, do tabernáculo, né, onde eram feitos sacrifícios, onde eram entregues as ofertas. Então, ele tem essa dificuldade de estar ali, adorando a Deus, longe do templo. O templo era símbolo da presença de Deus. Era ordenado aos judeus, né, aos hebreus, estarem ali na presença de Deus, nas épocas festivas, era obrigatório eles estarem ali para adorar a Deus, para levar o seu sacrifício, para levar a sua oferta, né? Então, o salmista Davi, ele se sente triste por não poder estar no templo. Então, uma outra ocasião que isso pode ter acontecido é exatamente quando Absalão, seu filho, tenta tomar o trono. E Davi também tem que sair de Jerusalém, se ausenta de Jerusalém. Então, existem essas duas possibilidades dele estar agora clamando pela presença de Deus, né? Então, como se ele estivesse anelando agora pela presença de Deus, e ele não pode estar no culto, ele não pode estar presencialmente ali, adorando a Deus, né? Nós estamos enfrentando um problema semelhante, não na mesma proporção que Davi experimentou, né? Nós temos as mídias sociais e por meio dos nossos canais, nós temos levado a palavra de Deus, e eu tenho certeza que a sua vida tem sido edificada por estas ministrados, né? Toda segunda, terça, quinta e domingo, de manhã e à noite, né? Nós temos trazido a palavra de Deus, temos ministrado a palavra de Deus, e estamos tentando dar um ar de normalidade. Eu sei que não está normal, né? Então, eu sei que talvez alguns dos irmãos tenham esse desejo de estar na casa do Senhor. Então nós vamos aprender com Davi um pouco, com esse salmo, né? O que fazer nessa situação, quando nós não podemos estar na casa de Deus. A gente sabe que existem pessoas que o fato deles não estarem congregando, o fato deles não estarem indo à igreja, muitos enfraquecem na fé. Muitos pensam que está tudo liberado. Como eu não estou indo no templo, eu não estou indo na igreja, e acabam esquecendo de vigiar, de guardar o seu coração diante de Deus. Então, o salmista Davi faz a introdução deste salmo comparando ao servo. Em algumas traduções trazem uma corça, mas nessa tradução que eu estou usando está escrito: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, é uma sede, é uma vontade de estar na presença de Deus, que Davi está expressando neste momento. Ele tinha essa necessidade de beber a água. E, inclusive, era um momento que os servos eram pegos, eram mortos, eram capturados pelos homens. Quando eles iam beber a água, eles tinham que descer dos lugares altos, sair do seu esconderijo, e quando ele chegava ali para beber água, e eles estavam de cabeça baixa, tomando a água ali, com sede, de repente vinha um caçador e abatia o servo. Então Davi está dizendo exatamente isso. Assim como a corça, ele tem sede desta água corrente, ele fica esperando até não conseguir mais, aí ele vai ao encontro das águas. Algumas vezes ele sai ileso, mas muitas vezes alguns não voltam, são abatidos. Davi está se sentindo assim, com essa sede, com esse desejo de beber da água, da presença de Deus, de poder oferecer sacrifícios ao Senhor, de poder congregar com os irmãos,
de poder estar andando pela cidade, porque existiam alguns salmos que Davi escreveu para poder ser lidos, falados no caminho, na rota para Jerusalém. Então, na sua mente, no seu coração, vinha esses desejos. A gente não sabe se ele já tinha escrito esses salmos ou não, né? Mas ele tinha esse desejo de estar na casa do Senhor, que você possa ter esse desejo no seu coração, de estar congregando, de estar assíduo, entrando nas nossas lives, né? Entrando nos nossos cultos online, que você não pense que a gente não estamos juntos em espírito, nós estamos juntos em espírito. Nós estamos juntos por causa da presença do Espírito Santo que está aqui comigo e está com você aí na sua casa, no seu lar. Então, que você possa ter essa certeza, que você possa ter esse seio, que você possa ter esse suspiro na sua alma, né? Querendo estar congregando, porque este é o fato de Davi aqui. Ele queria estar em Jerusalém. Ele queria estar indo ao culto, ele queria estar adorando. Havia no templo também alguns degraus, né, que era para ser subido ali nos degraus, quando foi feito o templo, já na época de Salomão, do rei Salomão. Então, são chamados até de cânticos dos degraus. Está escrito na Bíblia, alguns salmos escrito o cântico dos degraus. Então, eles subiam um degrau, recitavam um salmo. Subia outro degrau, recitava outro salmo. Então, os salmos são hinos que são adorados. Inclusive, a gente não deve nem dizer capítulo 42, e sim salmo de número 42, que é como se fosse uma harpa cristã, que a gente abre, né, a harpa e canta os hinos, né? Então, o salmista Davi está escrevendo esse salmo no momento de exílio, no momento que ele está proibido, impedido de estar na casa do Senhor, como nós estamos agora, né? Impedidos de estarmos congregando juntos na casa do Senhor. Mas que isso não seja suficiente para tirar a graça de Deus da sua vida. Que você possa ter a graça de Deus. Que você possa ter essa presença do Senhor. Que aí mesmo à distância, na sua casa, durante todos os cultos, que você possa se manifestar, manifestar a sua fé, né? Manifestar a sua devoção, manifestar a sua coerência, manifestar a presença de Deus na sua vida. Como é que você sente quando você está no culto? Nós temos que estarmos online, mas estarmos preparados para poder sentir a presença de Deus, né? Com a nossa mente, com o nosso coração, voltados para ouvir a voz de Deus. Eu sei que Deus tem falado com você. Eu sei que Deus tem usado aqueles que têm ministrado a palavra, e a palavra de Deus tem sido, né, tem tido seu efeito, alcançado o seu coração. Mas tem muitas pessoas que assistem às lives como se estivessem televisão, embora muitos colocam na televisão mesmo para poder poder assistir de maneira mais confortável, né? Mas eu quero te dizer, não assista o culto, cultue a Deus, apresente o seu culto diante do Senhor, né? Então o salmista, ele anseia por Deus, ele anseia pelo tempo, ele anseia em sacrificar, em oferecer a Deus, né, ofertas pacíficas, ofertas nos holocaustos. Ele quer dar alguma coisa para Deus, ele quer abrir o seu coração para Deus, ele quer não somente entregar o seu culto a Deus, mas também levar as suas ofertas. Por exemplo, um dos atos era que a pessoa que havia pecado, ela tinha que levar um animal, um cordeiro, ele podia levar um pássaro, e quando você carregava aquele pássaro em direção ao templo, algumas pessoas já falavam assim, aquele lá pecou. Né? Mas mesmo assim, as pessoas iam para o templo. Não importa se você erra, se você peca, né? Deus é poderoso para perdoar os seus pecados, assim como naquela época, né, os pecados eram perdoados, como a gente sabe disso, né, eram cobertos, eram esperado um tempo para que Cristo viesse. O sangue de Jesus perdoou aqueles pecados até no passado. Era um símbolo do Cordeiro sendo morto para poder derramar graça, derramar
a vitória sobre a vida daquelas pessoas, derramar o perdão. Era um símbolo, então eles se sentiam perdoados, eles se sentiam que estavam aliviados daquele fardo, daquela dor. Então, nós devemos fazer isso, independente do que os outros pensam, né? Algumas pessoas têm até vergonha de ir ao gabinete. Não tenha vergonha. Nós estamos ali para te ajudar, para te auxiliar, para poder te ouvir, para poder estender a mão, te dar um abraço, orar com você, e tenho certeza que Deus vai te abençoar, né? Às vezes as pessoas vão lá no gabinete para poder dizer uma bênção, contar uma bênção. A gente tem recebido pessoas que às vezes vão lá e falam assim: tem um ano que eu estou aqui na igreja e eu não pude falar com o senhor, e eu marquei o gabinete para falar com o senhor. E foi algo gostoso, né? Não só resolver os problemas, ajudar vocês a resolver problemas, mas também receber esse carinho, esse abraço, né? Essa palavra, esse feedback. Né? Pessoas que estão entrando na igreja, que querem congregar na igreja. A gente tem recebido no gabinete também as pessoas querendo falar um pouco sobre elas, e a gente poder conhecer e saber com quem contar, né? E muitas pessoas chegam para mim e falam: pastor, por enquanto eu quero ficar quietinho. Outras pessoas falam: estou à disposição. E muitos que chegaram, já chegaram trabalhando, já foram logo trabalhar. Que bom isso, né? Alguns se disporem a trabalhar, a fazer a obra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Voltando ao Salmo, aquele servo, quando ele se aproximava, mesmo com essa possibilidade da morte, ele ia beber água, porque ele não podia ficar sem água. Ele sentia que ele ia morrer. Realmente iria morrer sem beber água. Então Davi está expressando isso. Deus, assim como aquele servo vai à beira do rio tomar a água, mesmo sabendo que vai morrer, eu também anseio pela tua presença. Você anseia por essa presença, por essa graça? Às vezes a gente entristece a Deus porque a gente comete algumas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Né? Mas que a gente possa se lembrar que Deus é um Deus que perdoa pecados, que é um Deus que é perdoador, e a gente possa ter esse desejo, esse anseio pela presença do Senhor. Que você tenha essa vontade, esse desejo de estar aos pés do Senhor, que você tenha essa necessidade, sinta essa necessidade de congregar. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão desengrejadas. Nós temos vivido uma época em que tem pregadores ministrando no YouTube, no Facebook, dizendo que não é necessário congregar, que não é necessário ofertar, que não é necessário entregar nada na igreja, né? E tem vivido de maneira autônoma, de uma maneira que não tem pastor. Mas a Bíblia mesmo fala, existem pessoas que estão vivendo assim, né? Como se não tivesse pastor, mas que você possa entender. Nós temos um pastor, o sumo pastor é o Senhor Jesus, ele que derramou seu sangue na cruz do Calvário para trazer salvação para mim e para você. Nós devemos sim congregar. É fato, né, que às vezes acontecem coisas dentro da igreja que nos entristecem, mas nós temos que superar tudo isso. Sempre vai haver pessoas que apontam o dedo, pessoas que se acham mais santas do que eu, do que você. Né, que querem mandar em quem pode, em quem não pode estar na igreja. Mas você é bem-vindo à casa do Senhor. Você é bem-vindo à igreja do Setoró. Né, você que está nos escutando, tem esse desejo, essa vontade de estar congregando. Esse período que nós estamos passando vai passar. Né, e nós vamos poder retornar à casa do Senhor. E independente de tudo isso, nós vamos aprender com o salmista Davi, é que ele expressa esse sentimento. Davi aqui, ele está orando. Embora foi transformado numa canção e colocado nos salmos, nós sabemos que o salmo é orado. Sabemos que o salmo é uma meditação. É uma reflexão da vida. Que demonstra muitas vezes aquilo que está acontecendo com aquele que está escrevendo o salmo. Então Davi abre o seu coração, rasga o seu coração e fala do desejo dele por Deus, assim como o servo anseia pelas águas. Eu, Senhor, anseio pela tua presença, anseio de estar aos teus pés, anseio de estar no culto com o Senhor. Era uma das formas de estar cultuando a Deus. Nós sabemos que os judeus também tinham sinagogas, mas era
algo que eles tinham necessidade de estar no templo. Mas certa vez, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala, né, que haverá o dia que não é nem neste monte, nem no templo que tem que estar adorando a Deus, mas haverá um momento em que as pessoas adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quem sabe esse tempo chegou na minha vida e na sua vida, mesmo longe um dos outros, mas nós estamos cultuando ao nosso Deus. Amém. Estamos cultuando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E Deus contempla o teu culto dentro da sua casa. Por isso nós temos que encarar o culto dentro de casa como se a gente estivesse na igreja. Eu não digo que você deve se arrumar como vai para a igreja, né? Mas eu sei que nós temos que dar uma parada no tempo, temos que desligar de algumas coisas, né? Colocar o celular em modo não perturbe ou silencioso, para que não haja interferência no culto, para que a gente possa realmente estar concentrado ali. Quando estiver cantando os hinos, você também cante. Quando falar para orar, você também ore. Quando falar para ficar em pé, fique em pé na sua casa. Ou, pelo menos, tenha reverência. É momento de oração? Ore. É momento da pregação da palavra? Tenha atenção. Eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida, a sua casa. Você presta atenção nesse culto, né? Então, que nós possamos ser como Davi. Ansiar pela presença de Deus. Sabe? Que a gente possa ansiar por aquele momento de novo, aquele culto novamente, aquele momento que a gente estava junto com o grupo, né? Que a gente tinha aquela comunhão com os irmãos. É importante essa comunhão, sim, né? A comunhão entre os irmãos, tá? Aquele momento que a gente abraça, cumprimenta, né, os nossos irmãos. Dentro em breve nós vamos poder estar na casa do Senhor, e eu sei que vai ser bênção para as nossas vidas, né? Aí o salmista ele continua: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Né? Por isso que o comentarista João Calvino, né, no seu salmo, no seu comentário sobre o Salmo 42, ele vai fazendo essas expressões, essas explicações, ele vai dizendo, olha, o salmista Davi, ele tem desejo de estar no templo. Essa figura de estar no tabernáculo, de estar ali naquele momento em que o sacerdote pegava a sua oferta e oferecia a Deus, e ele saía de lá aliviado, né? Como a gente poderia dizer, fui perdoado, que a cada vez que você vai no templo, você tem motivo de pedir graça de Deus, que você possa pedir, né, o perdão de Deus sobre a sua vida, que você possa sair da presença de Deus, de um culto, mesmo que seja online, sentindo este perdão, sentindo essa graça, sentindo essa comunhão com Deus. Que você possa, dentro da sua casa, ter comunhão com os seus filhos, com a sua família, dentro da sua casa, que você possa ter esse desejo de estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que essa graça, que essa presença de Deus esteja no seu coração. Anseie, tenha sede por Deus, né? Nós sabemos que Davi teve um momento da sua história que Davi está fugindo de Saul, né? E ele, naquele momento, ele fala com seus servos, com aquelas pessoas que estavam com ele, né? Rapaz, eu estou com vontade de tomar água lá da cisterna, né, do poço que está em Jerusalém. Diz a palavra que alguns dos seus homens, dos seus valentes, vão lá em Jerusalém, mesmo com risco de serem presos, de serem mortos. Foram de madrugada, secretamente, conseguiram ir lá e pegar daquela água e trouxeram a Davi, né? E apresentaram diante de Davi. Davi, quando eles chegaram com aquela água para ele, ele não teve coragem de beber aquela água, né? Davi demonstra aqui que ele queria muito estar na casa do Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Ele já tinha sido ungido rei, mas não estava no trono. Mas ele estava dizendo, eu trocaria tudo só para estar no templo, só para estar no local de culto, só para poder estar na presença de Deus. Eu tenho sede de me encontrar com Deus, de oferecer sacrifício. Né? Ele fala, quando que eu vou entrar na presença de Deus? Quando que eu vou me apresentar ante a sua face? Como que vai se dar isso?
Qual é o momento que eu vou ter o privilégio de retornar para Jerusalém, que vai cessar a luta, que vai cessar essas preocupações, que vai cessar para eu e você, né, essa praga, esse vírus, e a gente vai poder estar congregando juntos novamente, né? Então, que a gente possa ter esse desejo, né? Ele continua, ele chora por causa da presença de Deus. Você tem chorado? Você tem se derramado em lágrimas? Nós estamos vivendo um momento difícil. Como é bom a gente poder chorar de saudade da igreja, saudade de estar junto com os irmãos. Não é idolatrar o templo. Porque a presença de Deus hoje nós temos aqui, dentro da nossa casa, hoje nesse culto no lar, quarta-feira que nós vamos fazer o culto, cada um vai fazer na sua casa, né? Nós temos visto as fotos, os irmãos têm postado, às vezes duas famílias se reúnem e têm cultuado a Deus. Que bom, que maravilha você poder estar cultuando a Deus dentro da sua casa. Eu não sei até quando nós vamos ter essa liberdade de cultuar ao Senhor. Hoje, por causa da questão da saúde, nós temos sido proibidos de estarmos congregando, né? Até saiu um decreto, né, do governador dizendo que a gente pode cultuar. Mas dizer que a gente tem que manter 4 metros de distância é dizer que não pode ter culto. Porque como é que eu vou colocar uma pessoa a 4 metros de distância para frente, para trás e para os lados? É quase que dizer assim, 40 pessoas tomam o templo, né? Então, é muito complicado isso, é muito difícil. Mas que a gente possa, mesmo ainda não estando com essa possibilidade de estarmos congregando, né? Que a gente possa estar adorando a Deus, servindo a Deus de todo o nosso coração. Que a gente possa chorar por essa ausência no templo, né? Mas ter essa comunhão de visitar um irmão, né? Visitar um irmão da igreja. A gente sabe que alguns irmãos mais idosos não tem, às vezes, alguém que vai lá visitar. Você pode ser usado por Deus, fazer uma visita, fazer uma oração, algo rápido, né? Deixa Deus te usar, né? Às vezes a gente não tem saudade dos irmãos, então visita, mas com cautela, né? Não é visitar 30 casas no mesmo dia, visita uma casa só. Vai lá na casa de um para não ter essa contaminação, vai de máscara, vai com toda a higiene, com todas as recomendações que estão nos dando aí, né? A gente possa ser obediente também, né? Ser cuidadoso. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizer que não vai usar máscara, que não vai se preocupar com isso, mas a gente deve obedecer, né? Inclusive, até quando o povo estava no Egito, havia muitas pragas que Deus dizia, fique em casa, né? A saraiva, né? Algumas pragas, Deus falou, fica dentro de casa, entra dentro da sua casa, fecha a porta e não saia, porque se sair, vai morrer. Então, quem desobedeceu, morreu tanto o gado, morreu tantas pessoas que estavam fora cuidando desse gado lá no campo, as pessoas foram mortas. Né? E a gente possa entender, o momento agora é de ficar em casa. Então fique em casa, mas fique, como a minha esposa disse, né? Fique em casa, mas fique com Deus. É isso? Fique com Deus em casa. Fique com Deus em casa, né? Então que você possa ter esse desejo de estar em casa. Desejo não, é uma necessidade, mas que você possa ter esse desejo de estar com Deus. Aproveite o tempo, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Ouvi um testemunho do irmão, né, que disse que em 4 meses conseguiu ler a Bíblia toda. Então, que maravilha ocupar o tempo com a palavra de Deus, ocupar o tempo com coisas que edificam. Eu estou gostando até dos nossos grupos, que está diminuindo um pouco essa questão de política, né, de coronavírus, e está aumentando um pouco mais de versículos, de hinos, de coisas que nos edificam. Eu acho que essa deveria ser a tônica dos nossos grupos. É um grupo evangélico. Deixa esse para o grupo do trabalho, deixa aí para o grupo da rua, né? Grupo de outros grupos. Né? O tema do nosso grupo é igreja. Então, o que é que vai edificar? Deixa isso aí para edificar a sua vida. As minhas lágrimas servem-me de alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Existem até algumas pessoas desafiando os pastores, falando assim, os pastores não estão confiando em Deus, não tem profeta aí não? Eu ouvi isso aí até nos nossos grupos, né?
E Deus tem me colocado como profeta, eu tenho certeza que Deus tem me edificado a minha vida e me dado palavras que têm edificado a sua vida. Então essa pessoa, às vezes não consegue nem medir as palavras dela. Querem ofender, mas eu sei quem me chamou. Eu sei quem foi que chamou, quem me colocou aí nessa igreja do Setorão. Além do homem, né, do pastor Gilson, eu tenho certeza que foi a mão do Senhor. Eu não tinha condições de estar, mas foi Ele que fez. E eu sei que o meu ministério é guiado por Ele. Né? Então, alguns perguntam, onde está o teu Deus? Eu tenho alguns outros amigos também que congregam, né, que são pastores de congregação. Existe um grupo de pessoas, né, falando contra, porque fechou a igreja. Algumas igrejas, os pastores estão no início, né, falavam, o pastor fulano não quer fechar a igreja. Ciclano não quer fechar a igreja. E quando aí os pastores começaram a fechar as igrejas por causa da determinação e do consenso do nosso ministério, né, aí as pessoas começaram a atacar agora porque fechou. Uns reclamam porque não fechou e outros reclamam porque fechou. Não confia em Deus, não? Aqui estão falando a mesma coisa com Davi. Onde está o teu Deus, Davi? Que você não pode ir para o templo, que você não pode ir para a casa de Deus? Quem sabe essa voz aqui é de Satanás. Quem sabe essa voz aqui, né, é de pessoas que são inimigas. Então essas pessoas que têm atacado os pastores, nós temos recebido esses ataques, né? Essas pessoas aqui, elas estão trabalhando para o inimigo. Porque nós estamos em obediência ao nosso pastor presidente. Quando ele falar, abre a igreja, vamos congregar, nós vamos fazer isso. Né? Eu estou me preparando para isso. Algumas coisas a gente tem que ter na igreja para poder receber os irmãos agora. Né? Então nós estamos nos preparando para receber os irmãos. Né? Mas Davi está recebendo essa pergunta. Onde está o teu Deus? E Davi está dizendo, eu anseio pela presença de Deus, eu quero congregar, mas eu não posso agora. É sábio se ausentar da igreja neste momento. É sabedoria. Nós sabemos que tem um pastor na Coreia, né, que depois que ele não queria fechar a igreja e começou a ter muita contaminação, inclusive ele foi contaminado, né, ele pede desculpa, ele vai lá, faz uma reportagem, pede desculpa. Nós temos um pastor nos Estados Unidos que também não queria fechar a igreja e em uma semana ele foi contaminado e morreu. Então a gente tem que ter sabedoria neste momento. Independente desses apertos, desses questionamentos, né? Você não tem fé não, irmão? Às vezes você mesmo está recebendo essa palavra. Cadê? Você não tem fé não? Nós temos fé. Nós ansiamos pela presença de Deus. Mas nós estamos neste momento em obediência. Né? Que você possa ter essa graça de obedecer. Alguns irmãos têm saudade, falam para mim, pastor, estou com muita saudade da igreja. Né? Algumas pessoas vão lá para entregar, né? Para falar com o irmão Cícero, falar com alguns irmãos lá na igreja, e pergunta se pode assistir o culto. Pode. Né? Não pode todo mundo assistir o culto, mas a gente tem um número mínimo que já é possível, usando máscara. Ninguém pode entrar na igreja agora sem o uso de máscara. Né? Então, a partir do dia 30, é obrigatório o uso da máscara. Né? Então, a gente possa cumprir com as regras. Lembro-me destas coisas, enquanto dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Né? Davi, a gente sabe que muitas vezes, quando ele ia para a guerra, né, ele voltava para Jerusalém e era uma alegria, porque de todo o despojo que ele pegava na guerra, ele trazia sua oferta para Deus. Né? Certa vez ele andando no meio de Jerusalém, alguns cantaram, né? Saul matou milhares, né? Mas Davi matou seus 10 milhares. Então Davi estava sendo exaltado acima do rei nas suas conquistas, nas suas batalhas. Daí também surgiu esse ciúme de Saul, né? E essa perseguição que ele fez contra o salmista, né? Como contra o Davi, né? Perseguindo ele teve que fugir nessa ocasião também. Então,
que ele se lembre deste momento, né? Se foi na época de Absalão, ele pode ter se lembrado também no momento que eles trouxeram a arca de Deus para dentro do tabernáculo, quando trouxeram para dentro, né, de Jerusalém, né, quando ele tem esse desejo de trazer o tabernáculo e na primeira tentativa não dá certo, ele fica muito triste porque o filho daquela pessoa que estava carregando morreu, né? E ele fica muito triste com aquele momento ali que acontece e deixa a arca ali na casa de uma pessoa, e depois ele ouve notícia que a casa daquela pessoa está sendo abençoada. Ele fala assim, não, eu tenho que trazer a arca para dentro de Jerusalém, para onde eu estou, para perto de mim, eu quero a presença de Deus perto de mim, né? Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então ele pode estar pensando neste momento, porque até a própria filha de Saul, que foi a sua primeira esposa, né? Ela despreza Davi quando Davi está entrando pelas ruas de Jerusalém, cantando, adorando, e ele vai dançando na presença de Deus, ali na frente da arca, né? E ela olha ali de cima do palácio, ali, ela olha e ela despreza Davi, né? Ela não entende a alegria que Davi tinha de estar cultuando a Deus, de estar servindo a Deus, né? Então ele faz ele se reporta a isso. Eu me lembro, eu tenho na minha memória o momento feliz que eu tive na casa do Senhor. Que durante esse período que nós estamos tendo dificuldade, que você possa se lembrar dos momentos que você estava dentro da casa do Senhor, que você teve oportunidade, que você não rejeitou a oportunidade. Às vezes até você se lembra de alguma oportunidade que você recebeu e você rejeitou a oportunidade. Né? Que a gente possa ter esse desejo de novamente estar na casa do Senhor e rever algumas posições nossas, né? Às vezes tanta briguinha, tanta coisinha, tanto ciúme, tanta coisinha assim que a gente vai vendo dentro da igreja, né? Desnecessária. A igreja é um lugar de união, de confraternização, do amor de Deus, da gente amar o próximo, né? Da gente estar juntos, né? Então que Deus possa estar abençoando, que você tenha em memória esse sentimento de estar nos louvores, de estar nos congressos, nas confraternizações, né, nos encontros que a igreja proporcionou no ano passado. Nós tivemos várias festividades no ano passado, foi um ano muito cheio de atividades, né? E a gente não faltava uma programação, cada culto, cada mês a gente tinha uma programação, duas programações bem feitas pelos departamentos, né? Que a gente oferecia o nosso culto ao nosso... Que você possa sentir saudades, né? De repente, Davi se vê nesse conflito, né? Eu tenho a presença de Deus, eu anseio pela presença de Deus, e algumas pessoas questionam, onde está o teu Deus? Cadê Deus na tua vida? Tu é crente? Tu tem Deus? Tu está com medo de quê? Por que você não volta, né, para dentro de Jerusalém? Então, Davi, ele vai se preocupando com isso. E aí ele fala, por que te abates, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba, né? O versículo continua. Por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Aleluias. Pois ainda o louvarei. Meu Salvador e meu Deus. Né? Então o desejo dele expressa essa vontade de voltar para dentro da casa do Senhor. E muitas vezes eu sei que você está triste, está em casa, né, e fica triste, fica preocupado, né? Então chorar é algo natural mesmo. A gente pode chorar, a gente pode ter esse pesar, sentir falta de estar na consagração. Eu sei que as irmãs estão, né, com essa saudade de estar na consagração, né? Quem sabe a gente vai retornar essas consagrações, né? Com poucas pessoas, com distanciamento correto. Eu acho que dá para a gente fazer isso. Nós vamos começar, talvez, retornar isso aí, voltar conversando com alguns irmãos. Né? Então que você possa estar como Davi. Espera em Deus. Espera, vai esperando em Deus. Confia nele. Ele está no controle. Ele vai nos abençoar. Pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ó meu Deus, dentro de mim, né, dentro em minha alma, está abatida. Por dentro eu estou sentindo essa tristeza. Portanto, de ti me lembro desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hebrom, desde o monte de Mizar. Independente de onde Davi estava, seja no deserto, quando ele ficou
oculto, seja lá na caverna, né? Onde ele estava escondido, onde o próprio Saul passou uma noite dentro daquela caverna. A gente sabe da história lá em que Davi corta um pedaço da sua vestida, do seu manto, né? E leva a sua espada e tem aquele episódio ali, né? Ele grita e fala assim: Saul, cadê o Abner, né? O Abner, você está guardando aí o seu rei? Olha aqui, ó, a espada do teu rei, né? Então Davi poupa a vida de Saul. Até o próprio Saul reconhece isso, né? Que Davi podia ter matado ele, porque Saul estava ali para perseguir. Inclusive Saul retorna, né, para Jerusalém, deixa de perseguir o Davi durante esse período, durante um pouco de tempo. Depois ele retorna novamente a perseguir Davi, mas ele também reconhece essa graça de Deus na vida de Davi, né? E Davi não faz aquilo que os homens querem fazer, né? Quando são perseguidos, né? Que é descontar. Davi é um homem que é segundo o coração de Deus, porque ele deixa Deus resolver muitos problemas na vida dele. Quando ele ia guerrear, ele perguntava: Senhor, eu vou ou eu fico? Senhor, aí Deus falava: vai. Eu vou e vou ter vitória? Deus: vai, você vai ter vitória. E Davi ia, guerreava, voltava, né, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele, que Deus estava falando com ele por meio do sacerdote, por meio dos profetas, né? Davi consultava a Deus antes de ir para uma batalha. Às vezes a gente não consulta a Deus, né? Então que eu e você possamos aprender com Davi, consultar ao Senhor para basilar a nossa vida, né, na presença do nosso Deus. E Davi, ele vai falando desse medo, né? Um abismo chama outro abismo, os ruídos das tuas cataratas, né? Todas as tuas ondas e vergões têm passado sobre mim. Davi tinha medo, passava a morte perto dele, né? Um momento ou outro, Saul pegar e cometer o que Saul sempre quis, né? Saul tentou matar ele várias vezes, né? E ele fala: ó, de dia o Senhor concede-me o seu amor, e de noite a canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Olha que coisa linda, né? Mesmo sentindo saudade, mesmo sentindo perigo, Davi sentiu o amor de Deus. Você sente o amor de Deus? Sinta o amor de Deus. Deus se importa com você, se importa com esse momento que você está vivendo, está passando, longe da casa de Deus. Ele sente, ele tem esse desejo que você tenha vitória. Sinta esse amor, esse cuidado de Deus para você. Amém? Em nome de Jesus, sinta esse cuidado. Então, de dia eu sinto o seu amor. De noite tem uma canção. Os seus lábios possam ter hinos de adoração a Deus. Que de isolamento você possa estar servindo a Deus dentro da sua casa. Que não falte momentos para você adorar a Deus. Que não falta motivo para você adorar a Deus. Porque Deus está presente aí com você. Quando nós estamos na presença dEle, com desejo de estar na presença dEle, nós não estamos com carta branca para pecar, para se afastar de Deus, para ficar longe de Deus, porque eu não estou congregando, não. Nós temos que buscar a presença de Deus, como Davi buscou. Que eu e você possamos aprender com ele, né? Está longe da casa, mas está com seu coração sentindo o amor de Deus, sentindo a presença de Deus. A oração dele é a vida dele. Uma oração ao Deus da minha vida. Então ele sente vida quando ele ora a Deus, quando ele fala com Deus. A oração dele é essa, é ser renovado por Deus. Digo a Deus: a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Um momento ou outro a gente pode até pensar assim, né? Eu ando em pranto por causa da opressão do inimigo, muitos inimigos em cima dele, né? E às vezes ele só teve paz no meio dos inimigos, lá no meio, né, dos fariseus, ou dos filisteus, que ele foi encontrar paz. Coisa difícil, ser perseguido pelos próprios irmãos. Ser perseguido por causa, né, da unção de Deus na vida da gente. Tem muitas pessoas que são perseguidas porque fazem a obra de Deus. Porque têm a unção para fazer a obra de Deus. Muitas pessoas se levantam contra, mas que você possa receber a graça de Deus e você possa fazer deste momento, não um momento de se rebelar contra Deus. Às vezes a gente se questiona, mas que você possa confiar. Deus está contigo. O Senhor está conosco, louvado seja o nome do Senhor.
Ele vai falando, né? Os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários me afrontam, dizendo o dia todo: onde está o teu Deus? De novo, mais uma vez, pessoas apontando o dedo e dizendo que não tem ninguém, que Deus não está com ele, né? Que Deus, se estivesse com você, não estava acontecendo isso na sua casa. Se Deus estivesse com você, você não estava dessa maneira, você estava de outra forma, né? Mas que você possa confiar. De novo, Davi repete, e vamos encerrar a palavra, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mais uma vez, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Meu Deus, meu Salvador e meu Deus. Que maravilha poder confiar nesse Deus. Então, que a sua confiança possa estar no Senhor. Que a sua confiança, né, possa estar depositada nesse Deus que tudo vê, que tudo conhece. Ele te sonda, ele te conhece, ele escruta, né, nossos pensamentos, ele consegue entender o que nós estamos passando nesse momento. Mas que você seja renovado. Este momento de solidão, às vezes, né, você não está só. Deus está com você. Se você precisar de uma visita pastoral, né, uma visita de um irmão, fala com a gente, manda pelo zap. Né? Nós teremos o prazer de ir aí na sua casa, de mandar um obreiro na sua casa e orar por você e você sentir essa comunhão com os irmãos. Né? Se você tiver uma necessidade, não deixa de comunicar essa necessidade. Né? A gente sabe que é um momento de dificuldade financeira, né? Então eu quero te pedir também para me ajudar, me auxiliar, olhando, observando, fazendo visita para alguns irmãos, né? Quem sabe Deus pode usar você, e você pode nos comunicar a necessidade e a gente poder auxiliar, estender a mão neste momento. Alguns líderes têm me comunicado as necessidades, né, de alguns irmãos e a gente tem estendido a mão. Mas que você possa, né, também estender a mão. Nós estamos recebendo quilo, eu não sei como é que está a campanha, mas nós já recebemos alguns alimentos dos irmãos, né? Então que você possa também doar, né? E a gente possa juntos abençoar aqueles que necessitam. Então, o salmista Davi anseia pela presença de Deus. Esse sentimento, esse desejo não sai do seu coração. Que você possa derramar a sua alma diante de Deus como o salmista derramou. Amém? Vamos fazer uma oração. Né? Pai querido, Pai eterno, louvado seja o nome do Senhor. Venha abençoar a cada um dos teus servos que ouviu essa palavra, que às vezes tem sido injuriado com algumas pessoas, por alguns inimigos, por algumas pessoas que estão próximas, às vezes um parente que não é crente, que não entende este momento que nós estamos vivendo, né? Mas que eles possam confiar em Ti. Eles possam entender que é apenas uma fase, um momento, que nós possamos esperar em Ti, que nós possamos esperar no Senhor, aguardando com paciência, porque quando aguardamos com paciência, Deus ouve, Deus nos atende, Deus traz a graça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos também, nós te clamamos, para que o Senhor venha interferir, que o Senhor venha nos auxiliar, que o Senhor venha abençoar Brasília, Ceilândia, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, o teu povo, que o Senhor venha abençoar o Brasil, na autoridade do teu nome, Senhor. Toma o controle, Senhor, deste Brasil, deste país, Senhor. Nós sabemos que tem um homem ali que nós elegemos, Pai, mas nós não confiamos no homem, nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que coloca a autoridade, é o Senhor que entrega essa autoridade, porque a tua palavra diz que toda autoridade vem do Senhor. Então, nós pedimos a Ti, Pai, abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso presidente, abençoa os nossos ministros, abençoa, Senhor Jesus, o nosso governador, os nossos deputados, senadores, abençoa, Senhor Jesus, porque muitas vezes são elas que estão ali para tomar as decisões. Abençoa o Brasil. Nós estamos fazendo clamor pelo Brasil, nós estamos fazendo clamor por avivamento. Então nós queremos que comece primeiro em mim, comece primeiro na minha casa, na casa de cada um dos teus servos.
Aviva a tua igreja, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, essa comunhão, esse desejo de estarmos na tua presença, um desejo verdadeiro, um desejo de oferecer a ti o nosso coração, de ir para a tua casa, com o desejo de oferecer um culto ao Senhor, que os cultos passem a ter um sabor diferente, que nós possamos valorizar os cultos quando a gente voltar a congregar novamente, a gente possa dar valor. Que a gente possa sentir essa comunhão novamente, Deus. Permita-nos retornar para o templo. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Senhor, perdoa, Senhor, se há falha em nós em oferecer o culto, Pai. Se nesta igreja em que estou, Pai, há 1 ano e pouco, Senhor Jesus, que a maneira que nós temos dirigido, a maneira que nós estamos congregando, Pai, se não tem te agradado, nos ajuda, nos auxilia, Pai. Nós queremos te agradar, nós queremos te servir de todo o nosso coração, queremos oferecer um culto, Senhor, que agrade a Ti, que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta campanha de 30 dias, ó Pai, venha agradar a Ti, que nós possamos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, nos derramar em lágrimas diante de Ti, Pai, como o salmista fez, né? Estar abatido, quem sabe, sentindo todo esse sentimento, mas depois, no fim, a gente saber que a gente tem que confiar em Ti, que a gente possa depositar a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, edifica a tua casa, edifica cada família, porque eu sei que cada família é um núcleo da tua igreja, que cada lar, cada casa, né, seja conectado pelo teu Espírito Santo nesses cultos online, e nós estejamos sendo um corpo, membros entre si, do mesmo corpo, o corpo de Jesus, ao qual tu és o cabeça. Louvado seja teu nome. Então nós queremos agradecer a Deus por esse culto, agradecer a Deus pela sua presença na nossa vida. Eu quero fazer o encerramento, né, desse culto, fazendo a leitura, né, do nosso dia 8, né, 8º dia de clamor por avivamento, né, e também é um salmo, né, salmo de Davi, eu não sei se é o de Davi aqui, salmo 139. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus. Citei até esse salmo na oração, né? Na palavra. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. É isso que eu e você temos que fazer. Perguntar para Deus se a maneira que nós estávamos cultuando agrada a Ele. Se a maneira que eu estava liderando agrada a Ele. Se a maneira que eu estava na casa do Senhor, interagindo com os irmãos, né? Porque existem irmãos que não falam um com o outro. Tem gente que o irmão está sentado num banco, ele muda para outra fileira, para a última fileira. Para onde nós vamos parar, irmãos? Que céu que nós estamos esperando chegar? Né? Lá no céu não vamos ter essa oportunidade de separar do irmão. É necessário ter comunhão aqui. É necessário a gente se unir aqui. Né? Então que você possa, né, falar como o salmista aí. Vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Né? Hoje é o meu dia, irmão, de tomar o microfone. Ele se empolgou, você viu? Eu não posso citar nomes, ó. Um beijo para todos. Deus abençoe cada um de vocês e os amigos que estiveram conosco. Vocês vão despedir? Não vão? Despede aqui que eu vou dar a bênção depois que vocês falarem aí. Vai passar na Tchau. Entra na frente aí, fala. Vai assim, mostra assim. Esse é o David. Esse é o David. Fica escondido. Amém. Aí o Adler aqui vai colocar a cara aí no meio. Aí. Deus abençoe. Essa é a minha família, né? Que Parabéns. você possa também estar com a sua família. Receba do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, que a comunhão eterna do seu Santo Espírito esteja contigo, com o seu lar, agora e sempre. Amém. Amém. Quem diz amém, recebe as bênçãos do Senhor.